Hoje nós vamos falar sobre os gêneros textuais, ou seja, qual tipo de gênero você vai encontrar em provas de espanhol, os conteúdos que aparecem nessas provas, e nós também hoje já vamos aprender algumas expressões populares que são bem clássicas na Espanha e em alguns países que fazem fronteira aqui com o Brasil, já para você ir indo se submergindo já nessas expressõezinhas mais populares, mais coloquiais, né? Para você perceber depois elas numa possível prova, num possível texto, onde apareça uma delas, tá? Então, vamos começar aqui falando sobre os gêneros textuais com os quais você vai se deparar, independente da prova que você for fazer. Como o nosso curso ele é voltado para vários tipos de provas do Brasil, tanto as federais quanto as estaduais e o próprio Enem a nível nacional, os conteúdos, os gêneros, textuais que aparecem nessas provas, tá? Praticamente são atualidades. Os outros gêneros, eles se diluem um pouco, mas principalmente nós temos que pensar em atualidades. Por isso que o aluno que está lendo jornais de sites, né, aqui ao redor do Brasil, da Argentina, do Chile, do Paraguai, do Uruguai, alguns sites da Espanha, esse aluno que está antenado com o que está acontecendo ao seu entorno, com certeza estará 100 passos à frente daquele aluno que não procura nunca ler e se informar sobre a situação ao redor aqui do nosso Brasil. Quando nós pensamos em LEM, que seria Língua Estrangeira Moderna, como nós falamos na primeira aula, nós temos que pensar em coisas que nos aproximem a essas novas culturas, essas novas tecnologias. Então, as atualidades que acontecem ao redor do nosso país é o que geralmente, principalmente, cai nas provas de língua estrangeira. Então, dentro dessas atualidades, você vai perceber muitos textos jornalísticos. Então, vou dar um exemplo rapidinho aqui. Há uns anos atrás, Machu Picchu estava sofrendo um problema de muito turista naquele lugar, onde a capacidade é no máximo de 3.000. E a Unesco advertiu ao governo peruano que eles não deveriam empreender mais turistas para Machu Picchu, porque é um lugar arqueológico muito sensível. Então, se você coloca mais gente do que a capacidade, a probabilidade de você gerar algum problema para aquele lugar, né, fica cada vez maior. Então a Unesco advertiu e aquilo estava já gerando um burburinho já há alguns anos no Peru. Foi batata. Chegou em 2010, caiu um texto no Enem sobre desmachupizar el turismo em Peru. E aí eles colocaram na questão, né, o que significaria esse vocábulo desmachupizar, que seria descentralizar de Machu Picchu o turismo. Por isso que é importante você estar atualizado, você estar lendo os sites de jornais, né, os principais dos países aqui ao redor do Brasil. Tá? Você também vai se deparar com muita literatura, lembrando que literatura é sempre ficção, então a literatura narrativa, geralmente alguns fragmentos de alguns livros. Em 2016, por exemplo, quando Gabriel García Márquez morreu, ele era um monstro da literatura hispano-americana, ele escreveu 100 Anos de Solidão e ganhou um prêmio Nobel por esse livro. Então, quando ele morreu, a UFSC fez uma homenagem para ele e colocou 3 textos sobre a vida dele e um deles, um fragmento do livro 100 Anos de Solidão, para você resolver ali, interpretar, e aí tinha os comandos, né? Então, ficção aparece bastante em forma de literatura. De vez em quando, um ou outro artigo científico que fale sobre saúde ou comportamento social. Análises de poemas, de prosa, de poesia aparece bastante. Música, de vez em quando, aparece um fragmento de uma outra musiquinha. Tirinhas, charges, contendo imagens não textuais, também para você interpretar. E publicidade, que daí são aqueles, geralmente com termos mais imperativos, né? Apelando, vamos dizer assim, para o público consumir aquele produto que eles pretendem vender. Então, sempre a análise de tudo isso. Dentro desses gêneros, os conteúdos que você vai se deparar é basicamente compreensão e interpretação de texto. Aí agora vamos fazer uma divisão para ficar bem claro para todo mundo. Ah, professor, mas eu acho que eu vou fazer Enem. Eu preciso saber muita gramática? Alguns conteúdos de gramática são importantes para você entender, principalmente a tradução das palavras e entender melhor elas no texto.
Agora, você não precisa saber tanta regra de gramática como você precisaria saber se você for fazer uma CAF, uma UDESC ou qualquer federal do Brasil, porque daí cai bastante gramática. Então, compreensão e interpretação sempre vai ter, em todas as provas. Só no Enem que não tem nada nunca de regrinha gramatical. Já nas provas das federais, como eu comentei antes, né, o ACAF e o UDESC, você vai se deparar com bastante gramática. Então, a semântica e o domínio lexical é o que faz parte dessa interpretação textual, né? E aí, dentro dessa compreensão, você vai achando alguns elementos, como, por exemplo, a função da linguagem. Para que ela serve? Qual que é a função desse texto? Se é informativo, se é expressivo, se é apelativo? Horas, se é informativo, provavelmente vai ser alguma notícia, um texto jornalístico, por exemplo. Expressivo, provavelmente vai ser literatura, ficção, expressando algum sentimento. Apelativo é a linguagem imperativa. Então vamos agora falar com você aqui, ó. Sabe aquelas propagandas? Tome Coca-Cola, compre batom? É uma linguagem apelativa, eles querem vender para você um produto. Análises do texto literário em prosa, poema, poesia. Então você vai ter ali o fragmento da prosa, da música ou da poesia, e você vai ter que interpretar ele dependendo da semântica ou do comando que eles pedirem. Interpretação de tirinhas diluídas em charges, figuras de linguagem, reportagens, publicidade. E muita diversidade cultural. Atenção com essa última parte. Há uns anos atrás, caiu na prova do Enem também, um texto que falava sobre espanhol periférico e espanhol geral, como se um fosse mais importante do que o outro, ou querendo deixar vamos dizer assim, marginalizado em relação ao outro. Então vamos entender melhor, um pouquinho mais na prática, o que eu estou querendo falar com isso. Não tem um espanhol mais importante do que o outro necessariamente. Por acaso o português que se fala em Portugal é mais importante do que o português que se fala no Brasil? Não. Ambos têm suas relevâncias culturais e ambos têm as suas variações linguísticas. Assim também acontece com o espanhol. E essa diversidade cultural aparece muito em provas de vestibular, falando sobre, né, um outro governo que às vezes quer marginalizar mais um jeito que se fala o espanhol, dependendo do país onde ele é visto, onde ele é colocado. Às vezes você tem o caso, por exemplo, do Paraguai, que não é só o espanhol que se fala como língua materna, é o Guarani também, que é a língua indígena deles, que eles trazem como uma herança dos índios até hoje, e é falado o Guarani pela população paraguaia. Então ali você percebe uma diversidade cultural muito grande em relação ao espanhol. Então por isso que é bom ficar antenado em ficar lendo de vez em quando sempre um outro site de jornal para você perceber o linguajar, por exemplo, com o qual um jornal da Argentina vai se posicionar em relação a um tema político, por exemplo, diferente das palavras, às vezes, que vai ser usada por um jornal, por exemplo, peruano, em relação à política também. Então é bom que você vá durante o ano dando uma olhada sempre nesses materiais para você perceber essas diferenças culturais que existem de um país para o outro. Visto um pouquinho então esses conteúdos, os gêneros textuais que caem geralmente em provas de vestibular que envolvem língua estrangeira, vamos pensar então agora em algumas expressõezinhas populares que são bem importantes para você já começar a ir dominando algumas coisas que têm a ver com o mundo do espanhol. A maioria delas são faladas em quase todos os países que falam espanhol, só que às vezes tem uma ou outra que é falado mais específico em um país do que outro. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira expressão. Estar a dos velas. ¿Qué significa eso? Estar sin dinero. Cuando mi amigo me llama para ir a una fiesta y yo le digo, no tengo como ir, estoy a dos velas. Quer dizer que eu estou sem grana nenhuma. No le va ni le viene. O que significa essa expressão? Não importar-se com algo. Quando alguém me pergunta, por exemplo, você viu quanto que foi aquele jogo de sei lá qual time com qual outro time? Eu não gosto de futebol, eu viro e falo para a pessoa assim, a mim ni me va ni me viene. Quer dizer que eu não estou me importando com aquilo. Pan comido, lembra um pouquinho a expressão do inglês easy cake, que seria algo muito fácil, algo que você faz de maneira muito tranquila, muito fácil. Por exemplo, voy a decir que estudiar algunas cosas del español es pan comido, porque se parece a mi idioma portugués.
Então, alguns elementos do espanhol você vai ver que é muito fácil de você entender, porque é parecido com o português. Tener menos seso que um mosquito, ser ignorante, seso no sentido de cérebro, massa encefálica. Uma pessoa que tem menos massa encefálica do que um mosquito, você consegue já perceber pelo contexto, né? Que seria uma expressão popular, coloquial, de chamar alguém de ignorante. No pegar ojo, não conseguir grudar o olho, né? Então, não conseguir dormir. Estou com muito sueño hoje porque não consegui pegar o ojo durante a noite. Então, no sentido de estar com sono, cansado. Saúde de hierro, até parece um pouquinho também com o português, né? Saúde de ferro. Uma pessoa que tem uma boa saúde. He encontrado a meu amigo e está hecho um touro. Está com uma saúde de hierro, quer dizer que ele está forte, está saudável. Estar currando, essa é uma expressão que se usa muito na Espanha particularmente, tá? Currar é no sentido de se dedicar muito a algo. Quem está assistindo por aí aquele seriado na Netflix Vis-a-Vis, que conta o contexto das presidiárias ali na prisão, você vai perceber que ali elas usam muito essa expressão. Uma delas, quando questionada, o que você vai fazer quando você sair daqui? Ela diz, eu quero estudar, quero currar. Então, currar é no sentido de trabalhar, se dedicar muito a algo. Hacer el agosto significa fazer um negócio muito, mas muito bom. Não é apenas um negócio bom. Vamos supor que uma pessoa resolva vender aquecedor no deserto. Você vai dizer, o cantor está louco, o cara não vai vender nunca nenhum aquecedor no deserto. Mas vamos supor que um dia naquele deserto caia a temperatura a menos 20 graus, por causa de um fenômeno, né, da natureza. Aí aquele cara pega e vende todos os aquecedores dele em uma tarde. Então eu vou dizer que esse senhor ha hecho el agosto. Ele não só fez um bom negócio, né? Ele fez um negócio extremamente bom. Então é quando a gente exagera esse negócio bom. Meter na pata, dizer algo inoportuno, errar de alguma forma. Salirse com a suya, conseguir algo por obstinação, de uma maneira um pouco negativa até talvez. Por exemplo, alguém colando e o professor não pega e ele tira uma boa nota. Então o cara pode dizer para alguém, né? Me he salido com a minha, ou alguém fofocando, se ha salido com a suya. Quer dizer que ele conseguiu algo de uma maneira meio negativa. Andar-se por las ramas, também se usa muito essa expressão na Espanha. Seria desviar do assunto. Aquilo que os políticos adoram fazer quando questionados de uma maneira mais direta sobre algum assunto. Se está desviando por las ramas, quer dizer que ele está fugindo do assunto central. Dar en el clavo seria acertar. Clavo seria um prego. Então é como se eu estivesse acertando no prego, né? Dar en el clavo. Por exemplo, faz de conta que eu gabaritei a prova de espanhol no vestibular que eu tanto queria passar. Então eu posso dizer, di en el clavo en todas las cuestiones. Cada 2 por 3 é algo que acontece com frequência. Por exemplo, quando homens se encontram e começam a falar de carros e de futebol, hablan cada 2 por 3, porque é um tema muito comum entre os homens e algo muito frequente. Ser um gallina, atenção com essas expressões que envolvem animais. No Brasil, né, o covarde, a pessoa que tem medo de alguma coisa, tá? Nós acabamos usando a expressão covarde. Lembrando então que no inglês e no espanhol se usa a expressão gallina. Então no Brasil, galinha, às vezes a gente usa de uma maneira meio pejorativa para se referir a pessoas que saem com muitas pessoas, né? O famoso galinha ou a galinha, tá? Então cuidem porque no espanhol não tem nada a ver com esse sentido do português. No espanhol é parecido com o inglês, seria o covarde. Ser um mono, o que é um mono? O mono é um macaco. E olha que interessante, né? Se eu chamo alguém de macaco em português, eu estarei sendo extremamente ofensivo, não é verdade? No espanhol não, você está elogiando alguém. Ser uma mona ou ser um mono seria uma pessoa bonita ou bonita de boa aparência. Ser 4 gatos. Nós temos essa expressão também no português, né? 4 gatos pingados.
Quer dizer que eu cheguei numa festa, tinha apenas umas 10 pessoas, e eu vou dizer que éramos apenas 4 gatos, poucas pessoas. Então eu espero que com essas expressões vocês já tenham aprendido, né, a começar a ver como funciona o espanhol em relação às questões mais populares.